Bom dia, pessoal. Nessa aula, que é a aula número 2, aí, a gente está iniciando a nossa segunda semana de aula, eu vou estar falando para vocês sobre as equações fracionárias, né? Essas equações, elas são muito importantes, né, dentro da matemática. Por quê? Porque normalmente, né, a gente vai tirar uma equação de uma situação prática, de um problema, né, de uma situação experimental, e normalmente tu vai ter números decimais aqui na frente do x, do y, né? Ou tu vai ter números fracionários. Então isso aqui está muito presente, né, no nosso cotidiano, né, do dia a dia aí, de um arquiteto, né, do engenheiro, pessoal que faz curso técnico, né, de química, de eletrotécnica, né, de mecânica, de informática, né, tem que estar trabalhando com frações direto, né? Um programador de informática trabalha direto com frações também. Bom, então o que eu tenho aqui, né? Como é que a gente se resolve, né, uma situação que a gente tem, uma equação que a gente tem denominador? Aqui vocês estão vendo que eu tenho 2, 3, 4 e aqui embaixo do 14 não tem nada. Sempre a gente pensa como sendo 1, né? A gente sempre vai pensar como sendo 1. Então eu vou ter aqui, ó, né, o MMC de 2, 3 e 4. A gente já sabe fazer MMC, né? Isso vai dar 12. Eu vou dividir pelo de baixo, então dividir 12 por 2 dá 6 e multiplicar pelo de cima, 6x, 6x. Divide 12 por 3 dá 4, 4 vezes x, 4x. Divide 12 por 4 dá 3, 3x, 3x. E aqui eu divido 12 por 1, dá 12 vezes 14, que dá 168. Feito isso, o que eu fiz nesse momento? Eu transformei essa equação aqui numa outra aqui, ó, equivalente anterior, certo? Toda ela é como se tu pegasse toda essa equação aqui, ó, toda ela, certo? E multiplicasse exatamente, né? Ali a gente estaria multiplicando, deixa eu ver, aqui daria 6, pegasse toda ela, multiplicasse por 12, aí eu teria 12 aqui, e aqui 12 vezes 2 daria 24. Deixa eu ver, pegasse toda essa equação e multiplicasse em cima e embaixo por 12, certo? Toda ela, é isso que a gente está fazendo. E aí eu encontro o que a gente chama na matemática de uma equação equivalente, certo? Como eu tenho aqui 12, 12, 12, 12, dos dois lados, né, dos dois lados da minha equação tem o mesmo denominador, então a gente pode fazer um processo de simplificação. E aí isso não vai alterar, né, a minha igualdade. Então eu tiro esse 12 daqui. Esses 12 aqui é como se fosse um só, porque ele vale para todos eles. Então eu estou tirando de um lado e estou tirando do outro, né? Então isso aí que a gente viu no sétimo ano, né? Aí eu tenho uma equação aqui de primeiro grau tranquila agora, sem nenhum tipo de denominador. Somo tudo os x e depois passo dividindo, né, para isolar o x, e encontro o valor da minha incógnita x aí, certo? Eu vou estar propondo aqui para vocês uma atividade aqui de revisão de equações, são duas aqui, né, bem simplesinhas para você estar fazendo. Você pode fazer no caderno, pode fazer aqui nessa folha, se você tiver como imprimir ela, né? E depois vocês vão estar respondendo isso aí lá no formulário, vai estar anexo a essa aula, né? O pessoal que está tendo essa aula aqui é porque está fazendo aula de forma remota, né? O pessoal que não está tendo esse vídeo aí é porque está buscando esse material lá na escola e vai ter que estudar, né, de acordo com o que eu coloquei aqui as explicações. Bom, algumas frases aí que são importantes a gente está retomando aí, né? Estou retomando algumas aqui com vocês. Quando a gente fala em número desconhecido, né, a gente chama de x. Quando a gente fala dobro de um número desconhecido é 2x, o triplo, né, 3x, o quádruplo, né, é 4x, quíntuplo, 5x. A metade de um número desconhecido é x sobre 2, a terça parte x sobre 3, né? Podia botar ali a quarta parte, que eu nem cheguei a botar, x sobre 4, e assim vai. Por que eu estou retomando isso, né? Porque a gente vai entrar nos problemas, que são situações aí que aparecem essas frases a todo momento, né? Então, ó, sucessor de um número desconhecido. Quando a gente fala em sucessor, é o que vem depois. Então, o que vem depois de um x que eu não sei? Se o x é um número que tu não conhece, tu só pode garantir que o que vem depois é aquele x mais 1, somado de 1. Por isso que o sucessor é o x mais 1. Certo? Então, o sucessor de x quem é? X mais 1. O antecessor, o que vem antes do x, né, é aquele x que eu não sei quem é, menos 1. Certo? Se tu soubesse o valor de x, era só somar mais 1, tu ia saber o número, né? Que nem a gente sabe, né? O sucessor de 8 é o 9. Por quê? Porque é o 8 mais 1. O antecessor de 8 é o 7. Por quê? Porque é o 8 menos 1.
Nesse caso, a gente sabe que o valor é 8, né? Então a gente soma 1 ou diminui 1, a gente vai ter o sucessor ou antecessor. Agora, quando tu tem um número que tu não sabe quem ele é, o que vem depois vai ser aquele número mais 1. O que vem antes é aquele número menos 1. Certo? Bom, aqui tem alguns problemas que eu estou sugerindo para vocês. Esse aqui é um exemplo, que é o seguinte: qual é o número que somado com seu dobro, né, mais a sua terça parte é igual ao dobro deste número mais 8. Então, quando eu falo qual é o número, eu já estou falando no x. Qual é o número que somado com seu dobro, 2x, mais a sua terça parte é igual ao dobro deste número, ou seja, o dobro de x, que é 2x, mais 8. Se o aluno entendeu essas 10 frases aqui que eu coloquei, né, e consegue dar uma lida, né, 1, 2, 3, até dar uma memorizada, isso facilita um monte o nosso estudo na matemática. Aqui ele vai ter uma equação fracionária, faz o MMC, que nem eu falei para vocês antes. Aqui o MC é 3, divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima, né? Divide, multiplica, cancela os denominadores e aí acha o valor do x. Certo, pessoal? Bom, a gente pode estar resolvendo problemas, né, envolvendo equações na matemática que são da geometria. Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente precisa saber alguns conceitos, que nem aqui o conceito de base, de altura, né? O que é a base, né? Então é chamado de B, a altura é chamado de H. Então no retângulo aqui, que é essa figura, vocês têm duas bases e duas alturas, de um lado do outro. Num quadrado a gente chama de lado L, né? Por quê? Não se faz distinção entre base e altura porque os lados são iguais. Então por isso que não se fala em base e altura, simplesmente em lado. E quando a gente fala em perímetro, né, a gente está falando na soma, pegar esses lados todos eles e sair somando todos os lados da figura. Então aqui é um exemplo de aplicação de equações na geometria. O perímetro, que é a soma dos lados, é igual a 64. Então o perímetro vai ser 22 mais x mais x. Está aqui a minha equação. Substituindo o perímetro pelo que foi dado aqui, ó, aí eu consigo encontrar o x, né? Então eu vou somar aqui, dá 44, passo para o outro lado diminuindo, vai ficar 20, divido por 2, 10. Então cada x aqui vale 10, ou seja, esse lado vale 10, esse aqui também vale 10. Certo, pessoal? E nessa última parte da folha aqui, ó, eu vou estar sugerindo, né, alguns problemas aí que vocês vão estar respondendo lá no formulário. Então vocês que estão assistindo essa aula aí vão estar vendo que vai ter um formulário junto, né, nesse conteúdo dessa aula, e vocês vão fazer essas questões aí na folha, que nem eu falei, ou no caderno, e vão lá no formulário marcar a resposta correta, né? Lá vocês vão só, né, acertar clicando, né, na resposta correta e me enviando o formulário depois. Certo, pessoal? Um abração a todos e a gente se fala na nossa aula número 3, né? Então essa aí já foi.